Oi pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como @Lívia Lamblé com T mudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. E se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee/Lívia Lamblé e clicar na opção Apoie meu conteúdo. E hoje estamos aqui com o historiador, professor e produtor de conteúdo Marcelos Melo, também conhecido como Marcelos Tumulto. Oi, Marcelo, tudo bom com você? Olá, Lívia, tudo bem? Eu agradeço demais aqui o seu convite, fico honrado de estar podendo bater esse papo contigo e já é a nossa segunda participação juntos, online aqui, você fez a ilustre visita no meu canal. Eu que agradeço ao convite e a presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço você estar aqui comigo, a gente vai bater um papo super legal. E eu já vou começar então te perguntando aí, por que começar a produzir conteúdo para a internet sendo professor? Você não acha que isso exige muito da gente? Cara, na verdade, nasceu da indignação, assim, o lance de eu vir para a internet foi porque quando faleceu o George Floyd, aí nos Estados Unidos, e poucos dias depois aconteceu um caso parecido aqui no Brasil, com um policial pisando no pescoço de uma pessoa, e aí eu tava muito indignado, assim, e eu queria muito externar essa minha indignação. Meus alunos sempre falaram para eu fazer, minha esposa também falou, faz um canal e vê no que dá e tal. E aí eu gravei, cara, os meus primeiros vídeos parece que eu tô numa caverna, assim, tem minhas bandas de rock no fundo, assim, numa parede, e eu liguei a câmera e saí gravando, não tem enquadramento, não tem nada. E aí, putz, eu achei que ia ter umas 10 pessoas vendo, aí o primeiro vídeo deu tipo umas 200, eu acho, vendo. Depois, Nossa! eu achei, pô, legal, vou fazer mais um. Aí eu fiz, como eu tava naquela vibe de indignação, falei, vou fazer 2 vídeos falando sobre o que é racismo e como ele funciona. Eu nem me tocava que o YouTube ele não multiplica esse tipo de assunto, né? Ele não gosta desse tipo de assunto. Verdade. Peguei, fiz, tipo, deu mais 200 e poucas visualizações cada um. E aí eu olhei assim, tinha umas 100 pessoas, sei lá, 200 pessoas inscritas no canal. Falei, porra, legal, vou continuar fazendo isso. Aí começou. Aí foi indo. E eu até estava conversando com a minha esposa esses dias, porque eu comecei muito conceitual, explicando um conceito por semana, e passou para 2 vídeos, agora são 3. Só que o canal foi se politizando muito. Porque o algoritmo do YouTube, você sabe melhor do que eu, você está aqui há muito mais tempo, como a gente estava conversando aquele dia, ele vai empurrando a gente para um nicho que ele acha que a gente vai encaixando. E aí, quando eu vi, eu estava falando só de política. Falando um monte de vídeo de política, de Lula, Bolsonaro e o Diaba 4. Daí eu falei, não, agora eu quero fazer umas paradas para mim também. E meio que na sexta-feira eu tirei um dia que eu fiz para mim, assim, que é um vídeo quase que educacional. Tanto que na hora que eu vou subir o vídeo, eu subo ele como educação. Que eu criei um quadro que chama O que é ou Quem é. Na semana passada eu estreiei falando do Mandela, e ontem eu soltei ontem, né, não sei quando é que o pessoal vai estar ouvindo, mas ontem acho que foi dia 26 de março. Não sei. Dia do meu aniversário, inclusive. Parabéns, então. Fazemos aniversário perto. Tudo de bom para você aí. Obrigada. Nossa, muita saúde, muita força nesses mundos contemporâneos difíceis que estamos enfrentando aqui. E aí, o que aconteceu? Eu subi um vídeo ontem falando o que é ditadura. Só que do meu ponto de vista, um ponto de vista de historiografia, de filosofia, e aí temperei com um pouquinho de crítica, né? E porque senão você só fica falando da mesma coisa toda semana. Eu não tô afim de ficar falando só de pauta quente, que nem o pessoal fala. Tem que olhar o noticiário de manhã, gravar o vídeo no mesmo dia para pegar view. Porque, não sei, a gente conversou aquele dia, o YouTube não vai, eu não vou viver de YouTube, né, cara? Ele a gente leva como um segundo emprego porque eu respeito muito. Hoje eu tenho, sei lá, 3.500 inscritos no canal, mas eu tenho que respeitar muito eles e tal, e por isso eu faço com o máximo de seriedade possível. Mas
fosse pensar na grana em si, a gente não ganha nada para fazer isso. É quase como um trabalho altruísta mesmo, né, Lívia? É quase como se a gente pagasse para trabalhar, né? É praticamente Porque isso. o cansaço que vem no final é dose também, né? Nossa, principalmente para quem edita e faz tudo, né? Que nem a gente faz, porque não é fácil, não. Nossa, é verdade. Mas você. Tá, aí você começou a fazer o seu canal, porque você estava indignado e tal, e aí você entrou nesse teor político. Você falou que você não tá curtindo fazer pauta quente. Você acha que fazer essa pauta mais quente acaba gerando muito mais assim ansiedade no produtor de conteúdo? Eu não sei, você também passa por isso? Porque eu, quando eu estava É. fazendo YouTube, tava muito difícil, tava me gerando muita ansiedade. É muito estresse, cara, porque é só notícia ruim, entendeu? Não é uma notícia boa. Para não dizer, eu vou dizer, eu gostei muito de gravar, por exemplo, sobre o discurso do Lula, porque eu achei que foi um puta discurso. Puta, aquele vídeo eu gostei de fazer, porque Sim, eu fiz um negócio que eu gosto, que é fazer análise do discurso, né? Você fez jornalismo, você sabe do que eu tô falando. sim, sim. E aí eu gostei muito de fazer, eu gostei muito de analisar o efeito político. Eu gosto muito de política, eu adoro política, assim, eu vou entrar numa pós agora que é ciências políticas. Eu amo política, assim, gosto muito. Mas, putz, o problema é quando a política tem o Bolsonaro, né, Bera? Porque daí vira antipolítica, você não analisa a política, você analisa a desgraça de todo dia. E aí esse negócio de pauta quente fica amarrando a gente a ver qual merda ele fez hoje para falar sobre isso. E aí o que eu estou fazendo agora? Eu tenho esse vídeo de sexta, que é um vídeo mais feito com tranquilidade, eu posso gravar até com antecedência e tal. E aí os vídeos de terça e quinta, eu posso deixar, eu vou deixando assim uma pauta mais quente, e o outro eu vou tentar misturar um pouco. Pegar um assunto da semana, por exemplo, a gente estava conversando, falando das abobrinhas que a Xuxa andou falando, eu vou pegar o mote da Xuxa, mas eu vou fazer um vídeo que eu já tinha escrito o roteiro semana passada, mas o lance do Moro atropelou tudo, tem o roteiro aqui do meu lado, pronto. E eu vou acrescentar que, na verdade, é como pensa a elite brasileira. Porque a elite brasileira pensa exatamente como a Xuxa. Então vamos lá. Como pensa a elite brasileira, Marcelos? Conta pra gente. Olivia, a elite brasileira, ela continua em pleno século XIX, achando que está gerenciando uma fazenda de café cheia de escravos. É assim que pensa a elite brasileira. Você acha que Verdade. aquele cara, vamos pensar se fosse hoje, esses donos de escravos estariam pegando os seus escravos e fazendo experimentos nele. Eu gosto muito de cultura pop, né, Lívia? Acho que a gente comentou sobre isso outro dia. Sim, E eu sim. estava assistindo aquela série da Disney Plus, que é o Falcão e o Soldado Invernal. E aí, eu me lembrei de um experimento que aconteceu nos Estados Unidos entre 1932 e 1972, se não me falha a memória, que é o experimento de Tanagi, se eu não me engano. Que os caras foram para o interior do Alabama, numa cidade lá, pegaram 600 homens negros e começaram a fazer teste durante 30 anos com sífilis nos caras, sem avisar os caras, dando para eles comida e tal, não sei o quê. Que se você parar para pensar, foi o que a Xuxa fez e é o que a elite pensa. Você acha que a elite fica tomando cloroquina? Não, mas manda o funcionário tomar, igual a mãe do Paulinho Cogos, a clínica dela. Então, a elite brasileira é uma elite racista, como diria o professor Gessé Souza, que eu adoro o Gessé, é uma elite preconceituosa, é uma elite que se coloca acima de tudo, sim, e que pensa que o povo tem a obrigação de servi-la. O filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, é uma aula sobre isso. Quando a menina pergunta para uma mulher que trabalha numa casa classe média aqui em São Paulo, no filme, né? Ela pergunta, Sim, é muito bom. ela limpando a piscina, ela pergunta, quanto tempo você trabalha aqui, mãe? Daí ela responde, acho que 10 anos, 12 anos. E aí a menina, filha da empregada, que tinha acabado de entrar na USP, uma coisa assim, e você já entrou na piscina? Ela falou, não. E aí a família sempre colocava, é como se você fosse da família, né? Que é o quartinho de empregada sem janela, que é não sentar na mesa para comer como qualquer outra pessoa comum. Esse tipo de coisa é o discurso que a Xuxa fez essa semana, que é esse discurso eugenista, racista, elitista, e que não trata a vida humana como a vida humana deveria ser tratada. Como é que essa vida humana deveria ser tratada? Ela fala dos presos, né? O sujeito está preso, devia servir para alguma coisa. Não, mano, ele está preso porque ele excedeu as questões ligadas ao convívio social que nós estamos. Ninguém no Brasil está preso ad eterno, porque aqui o limite é 30 anos, não é prisão perpétua. E independente do que o cara tenha feito, ele tem direito à dignidade. Ele pode ser preso, ele pode ser assassino, ele pode ser ladrão, pode ser qualquer coisa.
mas ele tem direito à dignidade. Eu não vejo a Xuxa falando sobre isso, por exemplo, sobre esses caras, o colarinho branco. Vai lá ver, pergunta se ela tem coragem, por exemplo, de falar que tem que fazer experiência genética com Marcelo Odebrecht para ver o tamanho do processo que ela leva. Vai lá brincar com essa galera que tem poder político e econômico. Não, é sempre o povão. E o pior do discurso dela é o lance dela falar da comparação com animais, né? Que, pô, ela tá fazendo... Eu peguei, eu li, e depois eu falei, putz, eu devo ter exagerado a matéria, eu vou ver. Fui lá e vi o vídeo. E ela tá falando sobre... Ela mistura veganismo com experiências, não experiências em animais, e depois termina dizendo que tinha que fazer experiências em humanos. Pô, parece um nazista falando, porque o nazista fazia isso, né? Sim, sim. E você viu o pedido de desculpas dela? É o famoso a emenda sai pior que o soneto, né? Era melhor ter ficado quieta, né? Total, porque ela só falou que usou as palavras erradas, mas o pensamento dela é o mesmo, tanto que ela até falou do pessoal de direitos humanos, né? E isso é uma coisa que essa galera sempre ataca, que é o pessoal de direitos humanos, ou seja, os animais têm direitos, eles têm mais direitos do que os humanos, né? Principalmente dos humanos negros, porque a gente sabe que a população carcerária brasileira é majoritariamente negra, né, Marcelo? Exato, Lívia. Cara, Lívia, só pra você ter noção, assim, eu estudo nessa área do conhecimento e eu tava olhando a estatística brasileira que sai dos anos 80 entre 30 e 50 mil presos e hoje para 700 mil presos, sendo que 40% nem foram julgados. O discurso dela devia ser outro, entendeu? O discurso dela é um discurso racista, sim, e aí é um discurso que é ignorante. Por quê? Porque ela aparentemente tem consciência, sim, do que está falando, mas nem sabe de onde está tirando aquelas ideias. É um discurso extremamente alienado, se a gente para pensar. Então, e é fácil para ela fazer esse discurso da mansão dela não sei aonde e etc, né? Por que ela não vai falar, por exemplo, daquele cara que... Eu não lembro se é o irmão do ex-namorado dela ou se era daquele namorado dela que era daquela dupla sertaneja lá, que o cara foi acusado de agredir a mulher, a gente não vê ela falando essas besteiras ali, que o cara tinha que ser preso, porque o discurso dela termina com, basicamente, direitos humanos para humanos direitos, né? É um discurso extremamente próximo ao bolsonarismo cá entre nós. Você tem alguma dúvida que ela apertou 17 em 2018? Cara, difícil, hein? E assim, e é muito engraçado, né? Porque as pessoas usam o quê? Ela namorou o Pelé, então ela não é racista, né? Então, assim, as pessoas usam de umas manobras, assim, escabrosas, né? Pra não falar outra coisa. É que o Pelé tem um lance também, né? O Pelé é tão unanimidade que ele transcende esse negócio. E sem contar que o Pelé nunca foi ligado a pautas identitárias ligadas ao movimento negro. O Pelé não é o Muhammad Ali. Pelo contrário, né? Exatamente, Pelo contrário. Exatamente. O Pelé não é o Muhammad Ali. Nada contra o atleta, Pelé foi incrível, é o maior atleta de todos os tempos, beleza. Entendo que é o lance do tempo dele, é um cara que saiu do cafofó do mundo lá, ele é de Três Corações e nasceu em 1940, tudo bem. Mas ele virou um cidadão do mundo, ele estudou, ele viajou, ele conhece o mundo. E ele nunca partiu para essa defesa, ele nunca falou contra a ditadura no Brasil. E quem ia fazer alguma coisa com Pelé na ditadura no Brasil? Então, isso não é referência para nada, mas vira um super trunfo dela, né? Não, eu namorei o Pelé e tal, não sei o quê. Grande coisa, né? Grande coisa. Na verdade, saiu muito melhor para ela do que para ele, porque ela não era ninguém quando namorou o Pelé e ele já era uma lenda, né? Exatamente, assim, é aquela coisa, né? Ela mandou recolher as fitas, né, daquele filme que ela fez com aquela criança, e aí ninguém fala, né? Quer dizer, na hora. É muito engraçado, porque assim, eu fiz um TikTok falando sobre essa situação, né? Aí as pessoas estão assim, não, agora de repente eu gosto da Xuxa. Cara, as pessoas, elas têm essa coisa assim, eu gosto da pessoa enquanto ela tá de acordo com os meus interesses, né? Então, quer dizer, a Xuxa fala uma aberração dessa, porque isso é uma aberração, e aí as pessoas que estavam contra ela, porque afinal ela era da Globo, ela é global, essa coisa toda, né? Porque afinal, para esse povo, a Globo é esquerdista. Eu não consigo falar isso sem rir, sério. Cara, a família Globo é a família mais rica do Brasil, se você soma lá os irmãos Marinho, e os caras são esquerdistas, né, cara? Na verdade, a Globo só tem essas pautas de costume na Malhação, na novela e etc., porque isso dá audiência, né? Sim, Simples total. assim, né? Não Porque tem segredo.
porque capta uma audiência que, não, que eles perderiam se eles não colocassem essas pautas inclusivas, né? É o capitalismo do bem, vamos colocar entre muitas aspas, assim, né, Pode Marcelo? crer, é isso mesmo. Então eu pego esse lance da galera que fica passando pano pra Xuxa e fica falando, ah, mas você não entendeu. Mano, na boa, não entendeu o quê? Ela tá gravando um vídeo, você tá olhando o que ela tá falando, ela reafirma depois o que ela fala. Quer dizer, a gente tem o quê? Não tem nem o que interpretar nas palavras dela, é porque ela é literal no que ela fala. Então, Totalmente. não tem. E você falou do TikTok. Com certeza veio encher, um monte de gente veio encher seu saco lá no TikTok, né? Nossa, já tem mais de 50 comentários falando que adoram a Xuxa. Que não sei. E assim, eu saio bloqueando, porque eu não sou obrigada, sabe? Não sou obrigada a engolir discurso fascista dos outros, não. Com certeza. E, Marcelo, deixa eu te perguntar. Você é historiador, né? E você, quando você se formou, a sua tese, a sua área de conhecimento, vamos dizer assim, obviamente, historiador é bem amplo, mas você foi mais para essa área política mesmo, e por isso você se tornou um criador de conteúdo político. Eu vi que você também gosta muito de filosofia. Então, qual foi, assim, o seu foco? É mais ou menos assim. Quando eu estava na universidade, eu gostava muito da pauta historiográfica ligada à economia. Tanto que, como eu sou aqui de São Paulo, eu sou de Brasília, mas eu moro aqui em São Paulo, a minha área a minha monografia, por exemplo, de formatura, foi sobre a história econômica do café. Então, mistura com escravidão, tem uma série de coisas ali. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito politizado. Eu li muito, eu conto, desde os meus 14 anos, todos os livros que eu li na minha vida. Eu sei quantos livros eu li na minha vida, assim, Legal. desde os 14 anos. E é bastante, assim, entendeu? Tem coisa que eu odeio, tem coisa que eu amo, mas eu tenho o hábito de nunca parar um livro no meio. Então, hoje eu leio muito menos do que eu gostaria, porque a gente trabalha muito e tal, mas eu consigo manter, eu faço uma lista no começo do ano, assim, do que eu tenho que fazer até chegar ao final do ano. Então, a minha esposa, meu filho sabe, quer me agradar é só me dar um livro, não tem problema nenhum, qualquer livro. Mas aí, na universidade, eu estava muito ligado à pauta econômica, que automaticamente se liga à pauta política, e eu entro na universidade, eu entro na universidade primeiro para fazer administração, com ênfase em comércio exterior, e por isso eu estudei bastante economia nessa época, assim, eu gostava muito e tal, mas larguei antes do final do curso, porque eu gostava muito, mas eu detestava, é um paradoxo. Eu larguei no dia que eu ia ser contratado por um banco, um negócio assim. E aí, nossa! Aí meu pai olhou pra mim, beleza, cara, já tava ferrado de grana mesmo, falou, você se vira aí, não vou pagar outra faculdade não, porque eu não tenho de onde tirar. Aí eu passei um ano sem rumo, assim, e eu levei um ano para lembrar que quando eu tinha 17 anos, eu gostava muito de história, eu queria fazer história. E um monte de gente falava pra mim, não, você vai ser professor, e não sei o que lá, e vai ganhar pouco, e blá, blá, blá. E aí eu peguei, quer saber, eu vou fazer história. E aí eu fui num grande colégio, eu entrei na faculdade de história, justamente na época que eu comecei a namorar, minha esposa também. E aí entrei na faculdade de história, e eu precisava ganhar dinheiro. Então eu fui num colégio aqui, grandão assim, pedi para eles me deixarem assistir aula, porque eu queria ver como os grandes professores davam aula. 6 meses depois eu pedi um estágio, me deram um plantão de dúvidas, eu fiquei um ano ganhando R$100 por mês, gigante. E depois eu fui sendo promovido e foi dando tudo certo. Então eu acabei indo para a área política porque para mim é natural você fazer história, é você estar intrinsecamente ligado à política, não tem como você não entender isso. E ao contrário de muitos amigos meus assim que sempre gostaram de história, mas queriam ser pesquisadores, eu queria ser professor. E eu não posso reclamar não, cara, porque assim, onde eu tô hoje, eu felizmente ganho menos do que eu mereço, mas eu ganho mais que 90% da população brasileira. Então, pô, eu tenho minha casa, tenho meu carro, consigo ter aqui o meu acesso à internet para fazer o canal, eu dou conforto para minha família, minha esposa também é professora, trabalha para caramba, a gente trabalha muito para ter o que a gente tem, mas eu não posso reclamar não. Enquanto professor, por exemplo, eu ganho no mínimo 3 vezes o que eu ganharia se eu fosse caixa do banco, entendeu? Que quando eu larguei a mão, então, levanta a mão para o céu, caixa do banco ganha uma miséria, e se faltar R$1 no seu caixa no final do dia, ele sai do seu bolso. É assim que funciona. Nossa. Eu tenho amigas que trabalham com isso e é muito mais estressante do que a gente aqui no YouTube, cara. É foda. E é uma profissão morta, porque você não precisa mais deles hoje. Você faz tudo pelo caixa eletrônico ou pelo aplicativo do banco. Então é uma profissão morta. Aí na faculdade, Lívia, eu lembro que eu estava trabalhando nesse colégio
E é aquelas coisas que acontecem quando se você diz sim e encara o desafio e de repente dá certo, as coisas mudam. E teve um pulo do gato na minha vida, assim. Eu estava lá de estagiário no colégio, e era um colégio de cursinho, grandão. Assim, eu não vou falar para não fazer propaganda, assim, porque propaganda de graça ninguém merece. Que é uma rede grande. Eu nem trabalho mais lá hoje, mas eu trabalho em colégio tão grande quanto. E aí o meu coordenador chegou no meio do ano, sei lá, comecinho do ano. Eu estava no segundo ano de faculdade. O cara chegou assim, ô Marcelo, vem cá, tem uma aula de filosofia aqui para dar. Foi quando filosofia estava voltando pro currículo e tal. Você pega? Falei, pego, tranquilo, relaxa. Mano, eu nem sabia o que eu estava pegando. Porque a aula, eu lembro até hoje, era uma aula sobre uns filósofos muito difíceis, que era Kant, Hume, e o terceiro cara era Freud, que nem filósofo é. Nossa, Porra, pesado. eu passei 3 semanas para dessa aula estudando que nem um desgraçado. Aí fui dar aula, minha mão começou a tremer, daí eu pus a mão para trás. E aí eu olhei e falei, porra, eu ganhei R$ 100 por mês. Tinha uma sala com 120 negros na minha frente. Falei, quer saber, eu quero que se lasque. Aí eu comecei a dar uma aula que eu não estava mais pensando. Dei uma aula muito louca. E aí a galera curtiu muito assim, a aula. Curtiram a vibe, porque, pô, filosofia todo mundo chega com a ideia de que é chato. E, pô, filosofia, cara, é legal pra cacete, assim, se você consegue se comunicar, porque dar aula é comunicação, né? E aí, putz, foi legal, aí os caras me promoveram, me deram mais aula e tal, não sei o quê. E aí eu falei, putz, agora tem que levar esse negócio de filosofia a sério, né? Aí comecei a estudar filosofia, porque você tem um semestre, um ou 2 semestres de filosofia na universidade. Aí eu comecei a estudar. Aí fui fazer especialização, né, em filosofia e sociologia. E aí a coisa foi engajando. Então eu tatuei na minha perna semana passada o símbolo da filosofia, porque eu sou apaixonado, eu gosto muito de filosofia, assim. Que legal. Então, e tem outra, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências, de todas as áreas do Sim. conhecimento. Então, filosofia, história, geografia, sociologia são áreas que casam muito. Então, tá tudo junto, né? Tudo junto e misturado. E são áreas tão desvalorizadas hoje em dia, né, Pô. Marcelo? Isso Ah, aí tirando da grade. no país que a gente tem, desde sempre, eles não querem que as pessoas pensem, né? Pessoas que pensam são pessoas que questionam, e pessoas que questionam exigem mudanças, exigem direitos, sabem seus direitos e deveres. Então, quando isso acontece, governo nenhum gosta muito, né? Ainda mais o nosso atual governo. Então, já é um governo que não gosta muito de pensar. Então, justamente é isso que eles andam tentando tolher, mas a luta continua, né? Não pode parar. Não pode parar de jeito nenhum. E você pretende inserir filosofia no seu canal também? Eu já coloco, assim, eu até tive um. É que tem cada um que aparece comentando que fala pra você, viu? No vídeo da semana passada, foi foda. Foi no vídeo que eu falei do Moro, eu não lembro que vídeo que eu falei. Eu sei que no final do vídeo eu falo, ó, basicamente eu falo assim, ó, se você não quer ser enganado, você tem que pensar como Aristóteles, fazer um pensamento analítico e tal. Aí apareceu um maluco, o seu vídeo é legal, mas pô, Aristóteles, você não vai furar bolhas, as pessoas não vão ver, e não sei o quê. A minha vontade, assim, é que eu sou muito educado, mas a minha vontade é... Pode falar palavrão aqui? Claro que pode. A minha vontade é falar pro cara, mano, eu quero que você se foda. Se você quer que eu não ponha Aristóteles, cara, vai fazer um canal pra você e fala sobre o que você quiser. Porque, os meus vídeos todos têm referência. Eu sempre cito um G.C. Souza, eu sempre cito um filósofo, eu sempre cito historiador, porque senão vira opinião pela opinião, né? Então, Sim. os caras falam. Aí eu até brinquei no vídeo do outro dia, eu falei, eu tô citando Platão aqui agora, ó. Falei da doxa, a opinião pela opinião não vale nada. Você precisa fundamentar a sua opinião em alguma coisa. Então, eu já meio que coloco isso, e nesses vídeos de sexta-feira que eu falei para você que eu estou criando agora, que é ou quem é, eu pretendo botar a filosofia direto ali, os vídeos sobre racismo, tem um sobre fascismo, também lá do comecinho do canal, lá do ano passado e tal, todos são recheados de referência, assim, eu sempre indico, sempre que eu posso, quando dá tempo direitinho, de botar ali na descrição vídeos e livros que as pessoas devem se referenciar e tal, para poder pensar, porque a ideia do canal é uma ideia, na descrição do canal, está escrito que o canal ele é sobre informação, sobre notícia, ele é sobre pensamento crítico, né? Tudo temperado com sociologia, filosofia e história. A ideia é essa. Então eu vou continuar colocando, eu coloco um pouco já e pretendo colocar cada vez mais.
Se a pessoa não gostar, azar, entendeu? Vai embora. Não seguro ninguém, não. Até porque, né, os jovens de hoje em dia, muitos se informam pelo YouTube, né? Eu imagino que muitos dos seus alunos assistam ao seu canal. Eu tenho vários que assistem, tenho vários que assistem sim, mas eu vou te falar a verdade, assim, o público do meu canal eu não conheço. Eu, assim, não conheço pessoalmente ninguém. Tem uma galera que vai ficando mais próxima, que todos os vídeos, todos, tem lá sei lá, umas 20 pessoas, 30 pessoas que sempre comentam. É a mesma galera. Tem uns que. A Sim. Cherla, que é uma fofa, por exemplo, ela tá lá sempre colocando lá, ela coloca assim um checkzinho, ou às vezes faz um comentário. Tem vários, tem vários. Então, tem uma galera que é do Brasil inteiro, assim, que acaba comentando, e eu acho muito legal. Os meus alunos, tem uns que vêm mais, tem uns que vêm menos, mas como o meu assunto é muito sobre política, e eu dou aula para moleque de 11 até moleque de 20, então vai variando muito. Tem uns que são fãs e tal, mas eu gosto que seja uma galera tem uma galera jovem, pô. Tem uma menina lá do Rio Grande do Sul, chamada Rafaela Bayer, que tá também em todos os vídeos, ela tá no Twitter, também sempre aparece. Ela ganhou um livro, teve uma época que eu dei livro pra galera. Falei, vou sortear um livro pra galera aqui. E ela ganhou um livro e tal. E é uma galera que quer realmente pensar, que quer olhar o mundo de maneira diferente. E eu acho super válido isso, cara. E eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, assim. Eu tô te dando, eu dou às pessoas assim um pensamento e as pessoas façam o que querem com o conhecimento, com a interpretação das palavras. Ninguém precisa concordar comigo, desde obviamente seja educadamente, mas também não vem fazer o louco, querer dar opinião sem fundamento, né? Porque também daí eu já esculacho o negócio. Eu não respondo hater. Eu faço vídeo zoando a galera, só isso. Cara, e sabe, é uma coisa que eu sempre falo, inclusive quando nós fizemos a live no seu canal, eu falei, né, que é muito importante a gente falar com o jovem, porque é o jovem que vai trazer a mudança, né? É muito difícil a pessoa que já está aí há muito tempo vir com propostas novas, mas é o jovem que vai fazer essa diferença no mundo, né? Mesmo que venha muitas vezes muito afoito, muito afobado, mas é o novo, sabe? É aquela coisa assim, tava faltando isso, então vamos trazer essa coisa de nova, sabe? E eu acho que conteúdos como o seu, por exemplo, né, e de outros criadores de conteúdo, são muito importantes para chegarem nessas pessoas. E porque é um conteúdo que você dialoga com pessoas mais novas, sabe? Tem gente mais velha que vê, é claro, mas é o que eu falo, a gente precisa ocupar esse espaço de chegar nessa juventude para eles terem em quem se guiar, porque senão vai estar quem? Nando Moura e outros criando conteúdo para eles. E esses caras são opinião pela opinião, né? O caboclo liga a câmera e sai falando qualquer coisa, entendeu? Não tem uma pesquisa, não tem um fundamento. Então, a ideia é essa, parecida com o que você falou, sim, que a minha ideia é levar o pensamento crítico o mais longe possível. E o que é pensamento crítico? É a pessoa conseguir olhar para o mundo e analisar o mundo pela sua própria visão, pelo seu próprio pensamento e conseguir compreender o mundo, ler o mundo da maneira com a qual o mundo é de verdade, né? Não se basear em fake news e etc. Mas, assim, o que eu falo, eu não sou dono da verdade nesse tipo de coisa. Eu vou acabar errando, ou as pessoas não vão concordar comigo com um monte de ponto de vista, e tudo bem, não tem problema. A questão é que a pessoa quer discordar de você, mas não leu 1% do que você leu, não sabe do que você está falando e acha que pode dar opinião. Não pode, cara. Aí que tá. É como diz o Umberto Eco, o grande pensador italiano, né? As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis que antes falavam as abobrinhas deles nos bares tomando vinho. E hoje acham que podem falar na internet como se tivessem um prêmio Nobel, questionando uma pessoa que é um prêmio Nobel. Essa frase não é minha, é do Umberto Eco. E eu concordo com ele, cara. Eu concordo com ele. Não, eu acho, uma coisa que eu sempre falo, carteirada existe pra gente dar. Porque, é sério, cara, é uma coisa que muitas pessoas falam, né, que a gente não deve se mostrar para as outras pessoas. Aí deu no que deu, sabe? Porque a gente não impõe que a gente tem especialização nisso, que a gente estudou, que a gente sabe. Tem que falar sim. Uma coisa é ser academicista, porque aí também é complicado, porque existem os saberes populares, existem as pessoas que têm os conhecimentos empíricos, mas tem a galera que estudou e a gente não pode
pode negar isso, sabe? Você é um cara que estudou, tá aí estudando até hoje, sabe? Pra passar conhecimento pra esse povo chegar pra você e falar, não, não faz isso, ou então não, você tá errado, sabe? Eu tava vendo aqui o TikTok, cara, o povo falando assim, não, porque você não sabe o que você tá falando. Cara, eu escrevi um livro sobre comunicação, sabe? Nossa. Não, é foda, cara, assim, porque eu não gosto, igual você falou, eu detesto esse lance de, você é inferior porque você não leu, não estudou. Mas, pô, até que eu ouvi o Olavo de Carvalho, com todo respeito, que fez até a 4ª série, se colocar como filósofo e ter um monte de gente seguindo, é tenso, entendeu? É tenso. Então, eu geralmente, eu só apelo, porque eu sempre falo que isso aí é o meu super trunfo, assim, eu apelo. Eu apelei uma vez, cara, falando o que eu vou falar agora, que o caboclo chegou falando um monte, assim, né, porque não sei o que. Eu falei, cara, é o seguinte, você tá falando muito, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. A distância entre eu e você pode medi-la em metros, se você quiser. Você vai pegar 635 livros, vai colocar um do lado do outro no chão. Ou você pode colocar para cima, se você quiser. Essa é a nossa distância. Quando eu falo, você escuta. Ponto. Porque o cara tava falando uns impropérios muito louco, entendeu? E aí eu perdi a paciência, mas eu nunca faço isso. Eu sempre faço o Sócrates, que é, mano, o cara chega, porque você não sabe o que é ser comunista. Eu viro e falo, mano, explica pra mim o que é comunismo, conta aí pra nós, vamos lá. Aí o cara começa a falar, né? Não, mas eu quero que você explique a partir do viés do pensamento do... Vamos pegar alguns aqui. Lenin, Marx, Trotsky. Você escolhe, a pessoa pode escolher qual viés você quer. Você quer falar de Rosa Luxemburgo? Você quer falar de qual? Você quer falar do século XIX ou você quer falar da origem da palavra? E aí, quando você joga isso, a pessoa não tem a mínima ideia do que você está falando. Sim. E aí passa vergonha. Geralmente eu faço o Sócrates, que é jogar a pergunta de volta. Se o cara não souber responder, eu nem continuo a conversa. E no YouTube, nas redes sociais, o meu comportamento é parecido com o que você tem, Lívia. Que é, eu não respondo hater e bloqueio. Para não dizer que eu bloqueio, eu deixo eles aparecendo lá no YouTube só, porque no YouTube aqueles comentários malucos geram engajamento. E depois eu dou risada, porque hater acha que, no meu caso, eu sei que, por exemplo, meu amigo, o Carlito Neto, lá do canal Historiador, ele foi muito atacado já, e ele sofreu, assim, já bastante e tal. Eu tenho uma postura diferente, assim, eu tô cagando e andando, entendeu? Eu tô cagando e andando pra esses caras, eles podem escrever o que eles quiserem. Se me xingar, aí eu vou lá e bloqueio, mas o cara pode ficar falando lá, tem uns caras que escrevem uns textos de 20, 30 linhas, eu nem leio. Eu não leio. Eu leio a primeira linha, vi um monte de abobrinha, eu nem leio o resto. Mas eu printo e faço vídeo de zoeira. Eu faço um a cada 1 mês, 2 meses, eu faço um vídeo de zoeira, sacaneando. Até um cara apareceu essa semana e falou, você não pode fazer vídeo de zoeira, porque assim você não estará furando a bolha. Cara, na boa, eu não tô aqui pra furar a bolha, velho. Eu não trabalho na fábrica de sabão, entendeu? Eu jogo a ideia e porque a questão, pessoal, furar a bolha. Eu não vou furar a bolha com um bolsonarista, por exemplo. Esse cara, ele tá com uma bolha de ferro em volta dele. Ele não vai ouvir o que eu tô dizendo. Então, quando eu uso esses caras e dá vontade de responder, é meu, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Mas o cara foi super educado, assim, ele foi polido. Ele falou um monte de coisa no meio, depois no final, se você quiser me ouvir, obrigado, não sei o quê. Eu também nem respondi e tal. Mas o que eu falei pra ele, o que eu penso é, caras, esses caras têm que ser zoados sim, porque se eles se acham no direito de entrar no canal de alguém, escrever um monte de impropério e ficar por isso mesmo, não, pô, eu zoo, só que eu tiro o nome, porque eles querem aparecer. Então eu cubro o nome dos caras e zoo mesmo, cara, eu zoo mesmo. Quando eu tô de saco cheio, então, é aí que eu gravo esses vídeos para me divertir. Porque senão a gente acaba sendo... Se você for responder a todo hater, tentando explicar para ele, ele não vai entender. Ele não vai entender. Então, Não, e é... Pode Opa, falar. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, só ia dizer que o hater, muitas vezes, ele realmente ele não quer te ouvir. Ele só quer odiar. E é muito engraçado, porque tem hater que ele te descasca em um vídeo ou em um post, qualquer coisa. E no outro, ele vem assim, não, eu concordo com você, você tem toda a razão, cara! Cara, o hater, sabe o que é? O hater, ele é um cara que gosta de você, pode até não concordar com essas ideias, mas ele gosta de você e ele vai lá no seu canal. Se ele tá... Pensa bem, se o cara tá deixando um comentário de 30 linhas, o cara perdeu um tempo desgraçado para fazer aquilo ali, perdeu lá 10 minutos para escrever aquilo ali, e aí achando que a gente vai ler, entendeu? Então eu valorizo o trabalho deles porque eles me ajudam a fazer vídeos engraçados de vez em quando, entendeu? Cara, eu não retenho nem quem eu não gosto. Eu não vou no canal de quem eu não gosto,
porque, primeiro, e se eu vou é para um ofício político, que é o que eu estava te fazendo, que, pô, falando para você, que é, pô, tem hora que enche o saco, porque você tem que ver coisa que você não gosta, que te faz mal. Então eu vou, mas eu não fico comentando, não dou negativo. Por exemplo, estou vendo um vídeo de cultura pop que eu não estou concordando com o sujeito, eu ainda assim dou um like, porque, putz, o cara produziu, eu fui lá assistir, não concordei com ele, mas, pô, o cara trampou, e o like é como se fosse um pagamento pelo que o cara fez. Eu acho justo isso. Então, o hater, ele é um cara muito triste, na verdade. Ele é um cara tão triste que ele perde o tempo dele odiando outras pessoas. Que coisa mais triste que isso? Não, e eu vou te falar, como eu tô no TikTok agora, eu tô recebendo um hate de adolescente gigantesco. Acho que eu já comentei isso com você. Verdade. Cara, e assim, eu fico assim, cara, como é que eu vou discutir com essa galera de 13 anos, Não sabe? discute, não discute. Não discute. Só que tem uma hora que eles enchem tanto a sua caixa de comentários que eu falo, cara, não tem condição, sabe? Você tem que bloquear, porque não tem discussão com eles, sabe? Mas esse comentário deles lá no TikTok gera engajamento ou não? Às vezes gera, mas assim, é demais, entendeu? Eu acho que você deixar ali um espaço para as pessoas comentarem e só ter comentário negativo, É uma bosta. aí eu já não acho legal, entendeu? Porque aí a pessoa que chega lá e vai comentar, ela pensa, poxa, por que só tem comentário negativo aqui? Verdade. Não, verdade. Né? Aí eu já fico meio assim, sabe? Eu acho o seguinte, sabe, Lívia? Eu acho que TikTok, as redes sociais de maneira geral, elas são como se fossem espaços da gente. Entra Sim. quem a gente quer. E a gente convida todo mundo para entrar. É igual você convidar alguém para ir na sua casa, aí a pessoa chega na sua casa, começa a bagunçar a sala, vai lá, faz umas coisas nojentas, bagunça, começa a xingar todo mundo. O que você faz? Você pede para sair. E as nossas redes sociais têm que ser igualzinho. Você está lá aberto para todo mundo. No churrasco lá, por exemplo, você vai estar conversando com gente que não concorda com você, etc. Se a pessoa é respeitosa e educada, beleza. Caso contrário, a pessoa está fazendo, você pede para sair e depois não chama demais, que é o bloco. Então a gente não tem que ter vergonha de usar o bloco, não. Eu uso o bloco pra cacete no Twitter, por exemplo, que é onde eu mais tenho esse tipo de gente. No YouTube menos. E nos outras redes sociais, no Facebook, eu não é um Facebook, não é um lugar que me atrai muito, eu tenho por ter. E no Insta, geralmente, não aparece muito. Hoje apareceu uma, por acaso, defendendo a Xuxa, mas você vai lá e mete um bloco, não tem que ter vergonha de usar, não. É igual a casa da gente. Encheu o saco, você manda sair. Tem que ser assim. Sim, porque assim, existem comentários que são ok, sabe? Que discordam de você, até dão aquela hateada, mas não é aquela hateada agressiva. Uhum. Mas tem o hater muito agressivo, sabe? Que já parte para ofensa pessoal, que já parte para falar que você não entende daquilo, sabe? Então acho que depende muito, né, do tipo de engajamento que você recebe. Até porque tem muita diferença também quando você é homem, quando você é mulher, quando você é LGBT, enfim, tem todas essas nuances também, né? Lívia, eu vejo isso na vida real. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Nos colégios que eu trabalho, eu vejo que as professoras que trabalham comigo, elas têm muito mais trabalho para, muitas vezes, ser respeitada por uma turma, muitas vezes alguém vai encher o saco, do que eu e meus colegas que somos homens, por exemplo. Geralmente, eu não tenho aborrecimento com aluno. Não tenho. Não sei se é pelo... Eu acho que é assim. Pelo fato de eu ser homem, ajuda muito. Pelo fato de eu me comunico, assim, modéstia à parte, eu me comunico muito bem com os alunos. Eu sempre sou... Ontem mesmo, eu cheguei na sala dos professores do 3º ano e tinha lá um bilhete em cima da minha mesa. Eles queriam que eu fosse o professor homenageado. E eles vêm cheios de dedo para perguntar, porque eles sabem que eu não gosto muito dessa parte de homenageado. Até eles brincaram comigo, como eu não gosto. Assim, eu sempre que eu vou ser assim, eu faço uns discursos legais e tal. Mas eu não gosto muito, porque parece que é uma coisa de ego e tal, e eu não sou muito ligado nessa vibe. Aí eles vieram, só que é uma galera que eu conheço desde que eles são pequenininhos. Então eu falei, mano, com vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem, depois de formado, durante a faculdade, a gente tá junto e tal. E foi muito legal, daí eles assinaram a carta e tal, foi muito legal. Então, eu sei que eu me coloco bem e tudo mais, mas o fato de ser homem, porque existem professoras que sabem infinitamente mais do que eu nas matérias delas ou nas mesmas que a minha.
muito mais que eu, e são muito menos valorizadas e muito menos respeitadas. E isso é da estrutura que a gente estava falando do começo, da estrutura patriarcal, da estrutura que vem do nosso passado colonial, da estrutura machista da nossa sociedade. Então, isso se reflete nas redes sociais. Eu tenho certeza que se você fosse um homem, e eu vou fazer um teste, eu vou gravar amanhã isso, e vou soltar segunda-feira, zoando a Xuxa no TikTok. Eu duvido que vai aparecer o tanto de gente que apareceu enchendo o seu saco, enchendo o meu. Eu duvido. Nossa, com certeza não. Com certeza não. Porque o meu vídeo já tá com. Deixa eu até olhar aqui, porque já tava com 7 mil visualizações. Vou olhar aqui agora. Tudo isso? Cara, meu TikTok tá muito bombando. Tô vendo, caramba. Tá com 13 mil visualizações agora. Porra, se fosse no YouTube ia te dar um dinheiro. Se fosse no YouTube ia me dar um dinheiro. Não, mas se fosse no YouTube eu ia estar com o quê? Com 200 visualizações. Pode crer, pode crer. Verdade, verdade. É foda, cara. O YouTube é foda. Mas é por isso que eu tô migrando pro TikTok. Porque eu falei, cara, no YouTube não tá dando certo. Vou fazer o quê? Vou pra outras mídias. Vou para outras mídias. O podcast é uma, sabe? Eu tô para criar um outro podcast com um amigo meu, Pô, sabe? legal. Porque é aquela coisa, quem é produtor de conteúdo, quem curte essa coisa de fazer, de chegar e fazer, você tá vendo que a plataforma não vai te levar a lugar nenhum, você fala, cara, não é mais isso aqui que eu quero, mas eu não quero largar essa vida. Uhum. Sabe, eu tô aqui no meu escritório, na minha mesinha aqui, tem 2 boxes de luz aqui na minha frente, que era o que eu usava para gravar, sabe? Então eu falo, que triste que eu não tô usando isso, mas quer dizer, não significa que eu ainda não vou poder usar isso para outra coisa. Com certeza. Não, mas eu tava falando com a minha esposa hoje sobre isso, né? Que consome um tempo desgraçado da gente também e tal, e a gente não vê, assim, o reconhecimento por parte financeira. Porque, querendo ou não, eu faço muito porque eu gosto, acho legal demais fazer, adoro fazer, mas, ao mesmo tempo, o Léo Tech, que é um cara que eu conheci na internet, um cara gente boa demais, tá sempre nas lives também, virou um colega, ele fala que isso aqui é que nem droga, entendeu? É uma droga. Você vai ficando viciado e, de repente, você está trabalhando de graça para o YouTube e agradecendo no final. E eu sempre falei, ó, eu vou fazer esse canal e eu já pensei em acabar com ele algumas vezes, assim, principalmente lá atrás, quando eu via que a coisa parecia que não estava andando muito, mas é que a minha esposa falou, tá andando, eu sei que não tá vendo. Mas a hora que me encheu o saco, assim, que eu ver que não tá dando mais o tesão, eu paro também, cara. Ou converso com o público e falo, galera, seguinte, ó, não tá dando retorno financeiro, o tesão de fazer tá acabando, tá tendo muito enchimento de saco e não sei o quê, e aí vou fazer igual você, procuro outra mídia para me expressar e tal, mas por enquanto eu gosto muito, e a galera, pô, eu tenho uma galera que é do Seja Membro lá, que querendo ou não, putz, ajuda, assim, são poucos, acho que eu tô com, sei lá, 10, 15 pessoas no máximo, mas, putz, eu reconheço muito que o Brasil está em crise, o mundo está em crise, nem todo mundo tem R$3 para dar. E eu mesmo não sou filiado eu sou filiado a uns poucos canais que eu admiro, e olhe lá, entendeu? Porque eu também não tenho uma grana para ficar dando, assim, eu faço o que eu posso. Então, mas a galera precisa engajar, e assim, as pessoas não entendem a importância do engajamento, né? De assistir um vídeo e dar um like ou um dislike, de compartilhar, eles são parte do processo, né? Eu vejo muito isso. Quem é que estava falando sobre isso outro dia, cara? Os garotos da Galã sempre falam, mas eu não lembro se era o Clayson ou se não era o Carlito, era o Carlito Neto que estava falando lá no canal Historiador, da importância disso, e eu concordo com ele, né? As pessoas têm que, pô, elas estão aqui, elas querem pular, por exemplo, a propaganda de 15 segundos, que é onde dá um dinheirinho. Se a pessoa pula em 5 segundos, você ganha muito menos. Então, eu assisto todas as propagandas de canais quando eu estou vendo. Porque, não aquelas de 10, tem umas que eles põem lá de 10 minutos, essas não. Mas, pô... Não, aí é brabo. Aí é dose. Mas a pessoa não reclama de ver 2 minutos de propaganda na novela, mas reclama de ver 10 segundos de propaganda no YouTube, entendeu? E eles têm que entender que e assim, eles têm mesmo que entender que o processo é esse. Senão, eles acham que a gente está produzindo conteúdo na maior boa vontade possível e tal, mas tem que ter um reconhecimento por parte deles e por parte também da própria plataforma que a gente estava conversando outro dia,
estava me dizendo que vira e mexe o algoritmo muda e não ajuda. E eu vou dar um exemplo do meu canal. O meu canal tinha um crescimento legal até virar o ano, Lívia. Tava crescendo assim, legal pro meu padrão de canal pequenininho, bem pequenininho. Mas, pô, era 300 pessoas por mês. Tava de boas. Caraca! Virou o ano. O negócio despencou. Hoje tá na metade disso. Tá na metade disso. E eu acho que esse mês de março ele talvez não feche com isso. Eu tenho que olhar depois lá. Então, mudou alguma coisa no algoritmo que eu não sei o que é que fez isso, entendeu? Eu estava conversando ontem até com um cara que vai estar segunda-feira no meu canal, que é um grande advogado brasileiro, que é o Felipe Mendonça, e ele tem um lance que é do direito. Ele falou, aconteceu a mesma coisa aqui. A gente tinha um crescimento legal, de repente, bum, despencou do nada. Falei, então, só que aí a gente não sabe. Aí vem aqueles caras de canais de como crescer no YouTube, que explica tudo mais ou menos, porque eles também estão só lendo o e-mail que o YouTube manda, e fatura uma bala nisso aí, né, cara? Então é foda também isso. Não tem receita mágica pro YouTube, isso é um fato. Não tem. É muita sorte, né, Lívia? Não sei, o que você acha disso? Eu acho que o YouTube privilegia algumas pessoas e alguns tipos de conteúdo e outros não, né? Não sei. A gente não sabe, nunca entenderemos o algoritmo do YouTube. Marcelos, quero te agradecer muito por essa entrevista. Eu amei bater esse papo com você. Você é um cara inteligentíssimo que eu admiro pra caramba. E eu queria que você deixasse aí uma palavra aí pra galera. Lívia, eu primeiro que agradeço o convite, eu me senti muito feliz, foi um papo muito agradável com você, assim, igual a nossa live de outro dia também. Acho que a nossa resenha depois da live, antes da live, foi mais ou menos parecida com o papo que a gente teve hoje, foi muito Verdade. bom, assim. E eu agradeço demais, assim, o convite. É esse tipo de coisa que me vale muitas vezes estar aqui, porque a gente nunca se conheceria se não fosse as redes sociais, né? Você está do outro lado do mundo, e então, putz, isso é o que valoriza e vale muito a pena estar aqui. E eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que está escutando, que é: curta o vídeo, compartilhe o canal, deixe seu joinha. Não, mentira, tô zoando. Não, mentira. Eu queria deixar a mensagem do seguinte: não importa se você está em um outro lugar do mundo, como a Lívia está, ou se você está na Europa ou na Ásia, não importa, mas se preocupe com a empatia do próximo, se preocupe em entender o mundo, não só pelo seu olhar de bolha, mas pelo olhar do outro, porque isso vai fazer o mundo um lugar melhor, mais agradável e mais empático. Eu estou num país hoje que a empatia foi esquecida. As pessoas não querem saber do próximo. Um país que morreu 300 mil pessoas e a galera está fazendo festa. E eu fico revoltado com isso. Eu fico muito revoltado com isso. É muito triste. Isso me consome. Então, a minha mensagem sempre é a mensagem de olhar para o próximo. A mensagem da empatia, que foi a empatia que me fez chegar aqui na internet, pela questão do George Floyd, aquela coisa toda. Foi a empatia que me fez conhecer pessoas legais como você e tantos amigos nossos, que a gente sabe que a gente tem amigos em comum, estamos sempre juntos aí pelas redes, e eu acho que as pessoas precisam fazer isso. E se indignar mais, e se conformar menos. Eu acho que essa é a grande realidade. Deixa suas redes sociais aí também, Marcelo. Verdade, ó. O meu canal no YouTube chama Tumulto, é só botar lá Marcelos Tumulto, você vai me encontrar lá. Tumultuando o ambiente. eu tenho um Twitter, é tudo Marcelos Tumulto lá, é @Marcelos Tumulto. Tem o Insta também, que é @Marcelos Tumulto. Nas outras mídias, no Twitter, eu sempre estou tweetando opiniões assim do cotidiano mesmo. A Lívia faz muito isso. A Lívia está o dia inteiro no Twitter, inclusive. Né? Eu moro no Twitter. Eu tô sempre ali. Agora mesmo, acabei de postar um negócio falando da Xuxa, agora um pouquinho atrás. E é legal ali que é uma interação direta, né? O Insta eu tô lá geralmente divulgando o tumulto e também colocando algumas coisas que eu acho pertinente, informações. Eu fiz um TikTok por influência da Lívia, diga-se de passagem. E aí tô botando lá umas 3, 4 coisas por semana lá e tal, também com viés crítico. A minha ideia é sempre trazer uma crítica por trás da brincadeira e tá divertido fazer. E também é @Marcelos Tumulto. Eu convido todo mundo que está assistindo, se gostar e se quiser acompanhar, porque eu sempre falo assim, né? Se a pessoa quiser e se a pessoa puder nos acompanhar e dar uma força, tamo junto. Obrigado, valeu demais. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. E, gente, muito obrigada por ficarem até aqui. Meu nome é Lívia Lamblé, eu sou @Lívia Lamblé em todas as redes. E é isso, um beijo e até a próxima semana. Valeu!